Olá, pessoal. Esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre nomenclatura de orgânica. A nomenclatura de orgânica, ela não é muito difícil, não. Ela segue uma regrinha e tem uma base, né? Primeiro, a gente sempre tem o prefixo, que vai me dizer quantos carbonos eu tenho. Então, ele me diz o número de carbonos na minha cadeia. Tá? Então, ele vai me dizer o número de carbonos. O infixo, ele me diz o tipo de ligação que esses carbonos estão fazendo. E o sufixo vai me dizer a função química que pertence essa cadeia. Porque a gente vai ver, por enquanto a gente ainda não viu, mas a gente sabe que a gente tem várias funções. A gente tem os hidrocarbonetos, os álcools, fenóis, aldeídos, cetonas, ácido carboxílico, são muitas funções. Cada função tem o seu sufixo. E aí a gente tem uma tabelinha. Por enquanto, a gente só vai trabalhar com hidrocarbonetos. Então, o sufixo vai sempre terminar em O, por enquanto, tá? Depois a gente vai começar a usar outros sufixos, mas por enquanto não quero que se estressem, nem pensem em outras funções, nem em outros sufixos. Por enquanto, só pensem no sufixo O. Então, todos vão terminar em O. O número de carbonos tem uma tabelinha na apostila que eu enviei para vocês, que tem os prefixos todos, né? Cada número de carbonos é referente a um prefixo. Se eu tenho um carbono, meu prefixo é met. Se eu tenho 2 carbonos, meu prefixo é et. E assim vai. Então, sempre acompanhe na tabelinha. Não tem tabelinhas em provas, tá? Sobre os prefixos. Nem vestibular, nem no Enem. Então, tem que decorar, sim, as tabelinhas. Com o tempo de fazer, vocês acabam decorando, tá? O infixo é a mesma coisa. Tem uma tabelinha para dizer que tipo de infixo que eu vou usar, né? O tipo de ligação que ele está fazendo. Se é uma ligação simples, um tracinho só. Se é uma ligação dupla, 2 tracinhos. E aí tem uma terminação para cada tipo de ligação, tá? Então, aqui a gente vai ver como que a gente vai dar nome a essa cadeia aqui, certo? Então, ó, primeiramente, eu tenho que contar quantos carbonos eu tenho da cadeia. Mas eu começo a contar dessa ponta ou desta ponta. Observa que eu tenho ligações simples, de um tracinho só, mas eu tenho também uma ligação dupla. Se eu tivesse só ligação simples, não faria diferença eu começar a contar dessa ponta ou começar a contar dessa ponta, tá? A numerar meus carbonos. Mas como eu tenho uma ligação dupla, faz diferença sim. Então, eu tenho que começar a numerar da ponta mais próxima da minha dupla ligação. Aqui for me dar a menor numeração. Se eu começasse a contar daqui, vamos só ver como é que vai dar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, a minha dupla ligação estaria entre o carbono 4 e 5, se eu começasse a contar dessa ponta. E se eu começasse a contar dessa? Será que o número daria diferente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começasse a partir dessa ponta, minha dupla ligação estaria entre o carbono 2 e 3. Pelas regras de nomenclatura de orgânica, a gente sempre escolhe a numeração que for menor, sempre a menor. Em qualquer caso, seja na dupla, seja quando vocês estiverem vendo nomenclatura de cadeias ramificadas, tá? Então, qualquer caso é sempre a menor numeração que a gente escolhe. Então, a gente sempre vai escolher, nesse caso aqui, a gente escolhe contar começando dessa ponta.
Porque a gente tem o quê? Menores numerações. Certo? Então, beleza. Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 6 carbonos no total. 6, qual seria o meu prefixo? Vai lá e dá uma olhada na tabelinha. Eu sei já de cabeça que quando é 6, o meu prefixo é X, né? Então, eu agora vou olhar o tipo de ligação. Então, se eu tenho uma ligação dupla, eu vou colocar o infixo, que é o tipo de ligação. Quando a ligação é dupla, o meu infixo é em. Então, ó, em. E a gente, qual é essa função? Essa função aqui é um hidrocarboneto. Por que hidrocarboneto? Porque eu só tenho hidrogênio e carbono. Eu não tenho oxigênio, não tenho enxofre, eu não tenho nenhum outro elemento além de carbono e hidrogênio. Então, eu sei que ele é um hidrocarboneto. Então, a gente sabe que a função hidrocarboneto sempre vai terminar em O. Então, vou colocar o O no final. Hexeno. Mas não está correto ainda o meu nome, não está completo, está faltando uma coisa. No caso, eu tenho que dizer onde que está essa dupla ligação. Ela está em qual carbono? Ela está no primeiro, ela está no segundo, está no terceiro, está no quarto, quinto, sexto. Qual carbono ela está? Então, aqui eu vejo que ela está entre o segundo e o terceiro carbono. Lembra? Sempre o menor número. Então, eu vou dizer que ela está no segundo carbono. Então, eu vou botar um número aqui na frente. Então, o nome dessa minha substância é o quê? 2-hexeno. Posso escrever ainda de um outro jeito. Mesma coisa. Ó, hexa, porque são 6 carbonos, né? Só que em vez de botar um número na frente, o número não está me dizendo onde está a dupla ligação. Então, vou colocar ele no meio aqui, ó. Significa que a minha dupla ligação está no segundo carbono. Então, eu boto 2 em. Então, ó, esse 2 está me referindo aonde está a dupla. Então, eu boto no meio. E aí, boto aqui. X2N. Os dois jeitos são corretos, tá? Então, vocês podem usar desse jeito ou desse jeito. Vocês vão ver dos dois jeitos em muitas ocasiões, certo? Então, é só para saber que esse jeito também existe e esse aqui também. E aí podem usar qualquer um dos dois. Próximo caso. Aqui. Como é que eu vou dar a nomenclatura no caso de uma cadeia fechada? É a mesma coisa. Eu vou pegar e contar quantos carbonos eu tenho. Lembra de bastão? Primeiro eu tenho que fazer o quê? Olhar cada vértice. Então, cada vértice é um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Se é 5, 5 é pente. O prefixo de 5 é pente. É só olhar na tabelinha, tá? Aqui eu só faço que tipo de ligações? Eu só faço ligações simples, só tem um tracinho entre um carbono e outro, não tem nenhuma dupla. Então, o meu infixo do tipo de ligação vai ser AN. Então, vocês têm que olhar aí, ó, olhem na tabelinha, depois com o tempo vocês decorem. Tá? AN. Também só tem carbono e hidrogênio, não tem oxigênio nessa fórmula. Então, a nossa função, né, o nosso sufixo vai ser O. Pentano. Mas será que é só isso? Pentano diz que eu tenho 5 carbonos. Diz que eu tenho uma ligação simples. Diz que ele é um hidrocarboneto. Mas o que me diz que ele é uma cadeia fechada? Nesse nome. Absolutamente nada. Então, quando eu tenho uma cadeia fechada, eu preciso colocar mais uma coisinha para dizer que essa cadeia não é aberta. Para diferenciar uma cadeia fechada de uma aberta. Então, o que eu boto? Toda vez que eu tiver uma cadeia fechada, eu boto uma palavrinha na frente. Ciclo. Então, eu tenho aqui o ciclo pentano. Se fosse uma cadeia aberta, não tem o ciclo. Mas, já que é uma cadeia fechada, eu sempre tenho que colocar ciclo na frente do nome. Não pode esquecer isso, certo? Então, por hoje é só isso.